A profissão de historiador será regulamentada por decisão do Senado Federal, que derrubou o veto de Bolsonaro ao projeto de lei do Senado 368/2009, de autoria do senador Paulo Paim, do PT gaúcho. Informa Luta conversa agora com o professor Anselmo Schorner. Anselmo é professor da Unicentro em Irati, no Paraná. Professor Anselmo, esse foi um projeto aprovado pelo Senado e o presidente Jair Bolsonaro vetou, alegando que estaria descumprindo a Constituição Federal. Primeiro, a importância do senador Paim ter feito esse projeto em defesa do historiador. Em primeiro lugar, a ideia, é uma luta da Associação Nacional de História, ANPU. Ela inicia em 1968. É uma luta, então, de 50 e poucos anos já em defesa da regulamentação da profissão de historiador. Mais recentemente, são 6 ou 7 projetos ao longo dessa história toda, e todos eles contrários a essa profissionalização. Nos últimos tempos, então, a partir de uma campanha mais intensa da ANPU, a qual nós fizemos parte aqui no Paraná, não na diretoria, mas comungamos com as ideias da Associação Nacional, no sentido de regulamentar a profissão. Então, o veto também ele mostra como quase para não dizer todas as ações do presidente Jair Bolsonaro, mais uma situação na contramão de uma série de questões, no caminho ou na direção da consolidação da democracia. Então, a campanha pela regulamentação, pela ideia da profissionalização, ela diz respeito a uma série de questões. O que significa regulamentar, então? Podemos dizer que significa definir todos os contornos do exercício de uma profissão. Fixar, por exemplo, parâmetros, requisitos, competências, habilidades, o estatuto legal de uma profissão. Significa dizer também que o Estado reconhece a existência dessa profissão. E significa reconhecer também a qualificação e o tempo de estudos, em relação aos métodos, aos procedimentos na universidade, nos cursos de história. Então, o profissional vai ser aquele que, de fato, exerce uma atividade porque tem como comprovar o seu diploma de curso superior, mestrado, doutorado em história. Essa profissão está amparada por parâmetros, e esses parâmetros nós estudamos na universidade. Os procedimentos de tratamento, seja, por exemplo, com as fontes, com os documentos, mas também do ponto de vista da competência desse profissional em sala de aula. Nós temos, desde o primeiro ano dos cursos de história, os procedimentos que nós vamos tratar em relação à documentação, em relação a um projeto de pesquisa, e os estágios, que garantem a competência desse profissional ou dessa profissional em sala de aula. Essa pessoa vai estar lidando com pessoas, com os filhos dos trabalhadores, das trabalhadoras, na sociedade como um todo. Então, uma profissão, ela exige um procedimento, ela exige requisitos. Por que nós podemos ser um historiador? O que garante uma determinada profissão? Bom, o professor Anselmo lançou em 2000, aqui em Jaraguá do Sul, o livro O Arco-Íris Encoberto, Jaraguá do Sul, o Trabalho e a História, Operários, Colonos Operários e Faccionistas. O livro está na Biblioteca Pública de Jaraguá do Sul para ser consultado e conhecido, conta a história dos famosos colonos operários. Quer dizer, o Anselmo dedicou anos a fio para uma obra importantíssima da história do município de Jaraguá do Sul. Anselmo, quais os projetos agora que você tem na sua vida? Nós trabalhamos aqui na Universidade Estadual Centro-Oeste, no campus universitário de Irati, já desde 2008, mais precisamente como professor concursado a partir de 2011. Nós vemos trabalhando tanto no curso de graduação em História, com diversas disciplinas, e também no curso de pós-graduação em História e no curso do mestrado e doutorado em Desenvolvimento Comunitário, aqui do campus de Irati, e que atende alunos de toda aqui a nossa região, os diversos municípios. Nós trabalhamos agora com diversos projetos, um deles é sobre as comunidades tradicionais que nós temos aqui, que são populações camponesas, que são chamados faxinalenses, que tem uma série de peculiaridades em torno do uso comum da terra, da criação de animais. Também trabalhamos com fotografias, continuamos a trabalhar com algumas das questões de cidade e meio ambiente a partir dessas perspectivas, daquilo que nós denominamos aqui de povos tradicionais ou de
espaços periféricos, né, que pode compreender também essas populações tradicionais. São alguns projetos que a gente vem desenvolvendo aqui nos últimos tempos, do ponto de vista pessoal, que é um empenho que a gente faz do ponto de vista da nossa dedicação exclusiva à universidade, ou em relação aos alunos, né, que a gente orienta. Então, nós temos orientação de trabalhos de conclusão de curso, né, de diversos alunos aqui da nossa universidade, dissertações de mestrado, né, até uma tese de doutorado no curso do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário. Bom, o professor doutor Anselmo Schorner orienta, então, esses trabalhos na Unicentro em Irati. Anselmo também fala sobre a decisão do ministro Paulo Guedes de taxar em 12% os livros. Professor Anselmo, o ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, andou anunciando a sua pretensão de incluir na reforma tributária a tributação sobre livros, acabando com a isenção do PIS/COFINS que hoje existe para as editoras. Em compensação, jatinhos, iates, grandes fortunas estão livres de impostos no Brasil. Como é que você vê essa atitude do governo em taxar justamente a educação e a cultura? Taxar o livro é mais uma ideia na contramão das coisas, né? Uma das últimas bienais que nós tivemos, se não me engano, cerca de 80% das pessoas que participaram eram jovens que compraram livros, né? Por exemplo, numa bienal de 600 mil pessoas, né, grande parte eram jovens da classe C. Estou pegando uma informação da Folha de São Paulo aqui. E 97% dessas populações declararam ser leitores frequentes de livro. 51% entre 10 e 29 anos. E um número bastante interessante, 72% de não brancos. E 68% deles pertencentes às classes C, D e E. Aqui eu não vou entrar em detalhes do que significa cada uma dessas classes, né? Mas, enfim, significa que uma quantidade bastante significativa daquela população denominada genericamente de pobres tem acesso ao livro. Popularizando, então, o livro. Populariza o livro, né? Mas o que vai acontecendo, né, com essas taxações? O encarecimento do livro, né, e a dificuldade dessas pessoas terem acesso a esses livros. Uma outra questão, né, essa taxação ela pode ser até de 12% do ponto de vista da receita de uma editora, né? Enquanto que, por exemplo, um autor ele ganha 10%, em torno de 10%. Quer dizer, então, que o Estado, que o governo, Paulo Guedes vai ganhar mais do que o próprio autor de um determinado livro. Por outro lado, né, há uma ideia do Paulo Guedes, né, que disse recentemente que não precisa se preocupar, porque o livro, segundo ele, é uma coisa para rico, e o rico, exatamente, nós vamos tributar o livro porque o livro é uma coisa de rico e o rico pode pagar. Mas o pobre não precisa ficar preocupado com isso, segundo o ministro, porque o governo vai dar livros. Do livro, que tipo de livro? Que governo é esse que quer determinar aquilo que as pessoas vão ler, aquilo que as pessoas vão consumir do ponto de vista de vão entrar numa livraria? Bem, desse ponto de vista não vão entrar na livraria, vão receber um livro, aonde que vão receber? Qual é o conteúdo desse livro? São situações que se colocam cada vez mais na contramão da popularização, né, dos livros, da cultura, né? Então nós temos uma série de situações aí na contramão, não desse governo, obviamente, né, mas de governos anteriores, né, da popularização e da valorização do livro, já desde o governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula, né? Então, o que podemos pensar a esse respeito? Que esse governo elege alguns vilões, algumas situações e vai tentar acabar, né, ou descaracterizar a sua importância, né? Tal como a profissão, né, de historiador, a questão dos livros, a questão do cinema, a questão da cultura de maneira geral. No terceiro e último bloco da entrevista com o professor Anselmo Schorner, a decisão de Bolsonaro de retirar dinheiro da educação e aplicar na defesa militar. Conversamos com o professor doutor Anselmo Schorner, historiador, professor da Unicentro, o campus Irati. Anselmo, o Jair Bolsonaro, nosso presidente, já encaminhou o orçamento 2021 e já antecipou que o setor de defesa do governo terá mais verbas do que a educação. Mais 48% para a defesa e menos 18% para a educação. Que país está sendo criado a partir de uma decisão dessa? Foi enviado, né, esse orçamento, né, para 2021, os dados indicam que o Ministério da Defesa receba cerca de 2,2 bilhões a mais em 2021.
um total que poderia chegar então a 10,1 bilhões. Uma parte desse dinheiro ele está saindo, né, da não realização, né, do censo demográfico, por exemplo. Né? O censo demográfico é bastante importante para a gente pensar o planejamento de políticas para o país. Né? O próprio Jair Bolsonaro já disse que não tem problema, que não precisa isso, porque o censo, que já devia ter sido realizado, inclusive, né, poderia passar tranquilamente para 2022. O Ministério da Educação recebe cerca de 13% a menos nesse sentido, então a gente vai percebendo que, né, essas três questões que você coloca, né, a questão da profissionalização de uma profissão como o historiador, né, a questão dos livros, a questão da cultura de maneira geral e a valorização da questão da defesa além da educação, indica a construção de um país, não vou dizer totalitário, né, que estamos bem longe disso, mas um país que nega à maioria da sua população questões básicas de acesso ao livro, acesso à cultura, por exemplo, nesse caso o cinema, a ter um profissional formado, capacitado em sala de aula, como é o caso do historiador. Né? Então nós observamos aí uma inversão bastante significativa dessas prioridades, né? Onde uma parte significativa dessa população de fato não conta e não fica só cada vez mais pobre, mas fica também cada vez mais ignorante. Uma outra questão em relação a essa inversão de prioridades ainda, é o fato de que uma outra parte desses recursos que seriam passados, né, uma vez que o orçamento não foi aprovado ainda, né, que seriam passados para a defesa, viriam também, além daqueles do censo demográfico, viriam do próprio MEC, do Ministério da Educação e Cultura. E como que acontece isso? Né? O MEC estaria disposto a abrir mão dessas verbas em favor da defesa, porque isso permitiria valorizar o programa das escolas cívico-militares. E por que isso? Né? Porque veja como é que as coisas vão fechando. Né? Parte significativa dos professores para alguns desses colégios cívico-militares são de militares que não estão mais na ativa. Então, como a defesa paga esse pessoal, esse orçamento estaria pagando esses profissionais também. E veja, parte significativa desses profissionais não são formados, ou não nas disciplinas específicas. Então, há uma completa inversão dessas prioridades, seja do ponto de vista da questão da cultura, né, o acesso à cultura, quanto da própria utilização. As duas coisas não estão separadas, da utilização desses recursos. Né? Você vai investir na defesa, você vai investir também nos colégios cívico-militares com dinheiro que vem da educação. Olha a contradição que é, ou do Ministério da Educação e Cultura, né? Mas que isso não impacta diretamente para essa população. Da mesma forma, por exemplo, que já se imagina que a pandemia, né, do Covid-19 vai desaparecer agora dia 31 de dezembro, porque já está também, eu não sei exatamente o valor, mas se diminui também o valor destinado para a saúde. E pensar, por exemplo, que nós vamos ter a necessidade de uma campanha de vacinação em massa ano que vem, né? Então, cada vez menos dinheiro para, nesse caso, a cultura, a questão das universidades e também a saúde.